Pais, amigos e familiares da Escola Parque São Carlos, sejam bem-vindos a mais esse encontro online propiciado pela nossa equipe. Hoje, o tema da nossa reflexão é a família. Dias como o Dia dos Pais, que foi domingo passado, abrem os nossos corações para que possamos refletir um pouquinho sobre esse grande presente que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos, que é a família. E por falar em família, o tema da nossa reflexão de hoje é: o que você tem em casa? É uma pergunta que a maioria de nós pensa um pouquinho para responder, ou quando respondemos, não temos a devida noção das riquezas que nós temos em nossos lares. O que você tem em casa? Essa pergunta, ela tem na Bíblia, tratando de um evento relacionado à família. Ela foi feita por um santo profeta de Deus a uma família prestes a ser destruída. Aquela mulher tinha 2 filhos que estavam para ser vendidos como escravos, porque o marido dela tinha morrido e não tinha deixado dinheiro para pagar as dívidas. E ela manda chamar o profeta. E quando o profeta chega, ele não olha para ela e diz assim: você não tem nada. Ele não olha para ela e diz assim: pobre de você. Ele olha para ela e faz a seguinte pergunta: o que você tem na sua casa? É uma pergunta estranha, porque se ela tivesse condições de pagar a dívida, ela não chamaria o profeta. E ela olha para o profeta e diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, pois ela não sabia. O que ela tinha em casa era o suficiente para que ela pagasse a dívida. E então ela pega aquele pouquinho de azeite e traz ao profeta. E o profeta diz a ela: arrume vasos, consiga o quanto você puder de vasos. E ela descobre uma outra riqueza. Ela tinha amigos. Ela vai nas vizinhanças e consegue muitos vasos. E aquele pouquinho de azeite que ela tinha em casa se transforma em uma fonte. Sabe aquela fonte de água pequenina que jorra e lota o Rio Francisco? Assim foi aquele pouquinho de azeite. Se transformou em uma fonte. Ela enchia os vasos e a fonte não parava de jorrar. Ela enchia os vasos e o azeite não acabava. O que ela tinha em casa, aquele pouquinho de azeite, tinha sido deixado para mostrar para ela o tamanho da riqueza que ela tinha na sua casa. A nossa pergunta hoje é: o que você tem em casa? Qual é a tua riqueza? O que você tem em casa que é algo tão grande, tão forte, mas que talvez você não está vendo? O que você tem em casa? Qual é a tua riqueza? Eu me lembro agora de uma história que eu ouvi há muitos anos, de um casal que estava conversando e dizendo assim: nós não temos condições de pagar a cirurgia da nossa filha. A menina estava com um tumor no cérebro e eles não tinham condições e a menina morreria. A filha mais velha não tinha salvação aos olhos do que aqueles pais tinham em casa. Mas a mais nova, aquela criancinha de no máximo 5 anos de idade, ouviu. Ela foi lá no seu cofrinho e o quebrou. Pegou aquelas moedinhas na mão e saiu com a sua chupeta na boca, arrastando a sua fralda. E foi à venda do seu Jacó. Porque na venda do seu Jacó, ela via o papai e a mamãe comprando tudo. E quando ela chega lá, ninguém percebe de tão pequenina que ela é. Ela levanta os pezinhos, joga a moeda em cima do balcão. E justo naquele momento, todos estavam conversando sobre o que estava acontecendo àquele casal, sobre a dor daquele casal. E quando a criança faz isso, do meio deles, levanta-se um homem
que poucos conheciam. Quando ele se levanta, ele se dirige àquela criança e olha nos olhinhos da criança, e a criança diz: eu quero comprar um milagre. Como assim? A criança diz: eu quero comprar um milagre, porque ela tinha ouvido que só um milagre para salvar a sua irmãzinha. E aquele homem, que poucos conheciam, era um famoso neurocirurgião, que estava ali por aquelas cercâneas, porque tinha parentes morando ali, e naquela manhã tinha ido àquela venda para passar alguns momentos, para conhecer aquelas pessoas. E então o homem olha para aquela moedinha, segura nas mãos e diz: filhinha, esse é o valor do milagre. Me leva lá para eu conhecer a sua irmãzinha. E quando ela chega na porta da sua casa e os seus pais tinham acabado de dar conta do sumiço dela, quando eles estão saindo, a menininha está segura nas mãos daquele neurocirurgião que eles já conheciam. E o homem estende as mãos e diz: aqui está o preço do milagre. Aquelas moedinhas que ela tinha na casa dela, aquelas moedinhas que aparentemente não prestavam para nada. Disse o cirurgião: esse é o preço da cirurgia, já está pago. O que você tem na sua casa? Quais são os teus tesouros escondidos? Quais são as tuas riquezas? Nós, da Escola Parque São Carlos, todos os dias, temos a honra de receber parte dessas riquezas entrando em nossos portões. E nós delas cuidamos, nós delas nos aproximamos, com elas nós convivemos, nós te ajudamos a educar, nós te ajudamos a ensinar. São riquezas, são pérolas, diamantes riquíssimos que Deus colocou em suas vidas. Mas nós queremos deixar aqui uma mensagem para aquele pai, para aquela mãe, para aquela pessoa que está cuidando dessa família e acha que não tem saída, e acha que a sua família é diferente, e não consegue enxergar a riqueza que você tem. Você sabia que o homem que recebeu, o pai que recebeu a maior riqueza do mundo, não conseguiu enxergar facilmente? Sabe de quem eu estou falando? De José, o pai de Jesus. Quando ele ficou sabendo que a sua mulher Maria estava grávida e que ele não era o pai, porque eles ainda não tinham entrado em conjunção carnal, ele tentou ir embora. Ele armou um plano para ir embora, para deixar Maria, para deixar o lar, para deixar a família. E então um anjo apareceu para ele e disse: José, não faça isso, porque o que está gerado em Maria é uma grande preciosidade. O que há em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E José não tem mais medo. José não tem vergonha de ter uma família diferente. José não tem vergonha de algumas pessoas olharem para ele com aquele olhar de canto de olho, porque a sua esposa estava grávida do Espírito Santo. José não teve vergonha de encarar tudo aquilo que era um desafio. E quando ele pegou o menino Jesus nos braços, pense você que ele deve ter se alegrado de maneira muito grande, porque havia um tesouro escondido em sua casa. Havia um tesouro escondido em seu lar. Pai, mãe, avós, tios, vocês que estão cuidando dessas crianças, filhos, vocês que receberam esses pais, nós da Escola Parque São Carlos estamos aqui para lembrar vocês. Quem sabe nós somos só um porta-voz, muito longe de sermos um anjo como José recebeu. Mas nós estamos aqui para dizer a vocês
há um tesouro. Há algo muito grande que vocês têm aí dentro da casa de vocês. Essa é a mensagem da equipe da Escola Parque São Carlos. Vocês têm riquezas. Que todos nós possamos ter olhos abertos. Que todos nós possamos, a partir dessa reflexão, olhar um pouquinho mais e ver que aquilo que muitos olham como vergonha pode ser riqueza. Aquilo que os homens olham como trabalho, como cansaço, pode ser riqueza. Nós estamos aqui para dizer a vocês, não importa o que a pandemia levou, e nós sabemos que pode ter levado muitas coisas. Não importa o que você não consegue ver na tua casa. Talvez estamos falando com você em um momento em que há escassez de alimentos. Estamos falando com vocês em momentos em que pessoas amadas foram tiradas de vocês. Mas acreditem, há dentro de cada lar um tesouro escondido. Que vocês possam ver isso e que isso traga uma alegria muito grande ao coração de vocês. Porque é isso que acontece com cada professor, pessoas que trabalham na limpeza, na administração, nossos coordenadores, nossos gestores. Cada um deles está vendo nessas crianças que vocês deixam aqui nos nossos portões como um tesouro, uma grande riqueza. Fiquem com Deus, que todos tenham um sábado de bênçãos, um domingo igualmente abençoado e que a Escola Parque São Carlos seja sempre essa parceira. Estamos aqui de portas e de coração abertos para atender vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.